Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Você lembra dessa música? Vai muito bem, eu não vou cantar, mas vou recitar. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Eu cantei isso quando pequenininho. E muito tempo depois, mas com o tempo eu fiz uma adaptação. De vez em quando alguém me encontra e pergunta, e aí pastor, como vai? Aquela pergunta retórica, claro. Às vezes a gente pergunta e a pessoa leva a sério e diz como vai ou como não vai. Mas eu sei que quando pergunta é para dar uma resposta rápida. E eu normalmente respondo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas vem o temporal. Vamos falar? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas vem o temporal. Em Atos 27, do versículo 18 a 26, nós vamos ver isso acontecendo. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer como me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Pai querido, que a tua palavra seja clara a cada um de nós. Continue a nos falar, como tens falado já neste culto, de diversas maneiras. E agora, pela exposição da palavra, que o teu Espírito possa falar a cada um especialmente e que estejamos dispostos a ouvir, entender e atender todo o teu recado. Em nome de Jesus oramos. Amém. O que está acontecendo aqui é a viagem que Paulo está fazendo, Paulo apóstolo. No livro de Atos há a descrição do grande ministério de Paulo, este que Deus levantou de uma maneira muito especial para dar o start para a igreja. Esta que é a maior organização do mundo, a igreja. A segunda instituição divina, primeiro a família, depois a igreja. Mas a igreja que já há 2000 anos tem alcançado e avançado por todo o mundo. Em muitos lugares, infelizmente, recuou, mas ainda está presente. Esta igreja que, no início, de uma forma sobrenatural, perseguida, consegue sobreviver. E aqui temos Paulo, que foi um dos grandes perseguidores, e que agora se torna perseguido, e por causa do testemunho de Cristo, ele está preso, sendo levado até o imperador em Roma. E nesta viagem que ele está fazendo, é o momento que nós encontramos aqui. Paulo, um homem de Deus, no barco. Cristo estava naquele barco? Estava, porque além de Paulo, tinha outros cristãos. Um grupo o acompanhava na viagem. Mas, mesmo assim, o temporal veio. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos falar? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas vem o temporal e o barco pode naufragar. Às vezes alguém fala, o temporal vem, mas vai passar, né? Vai passar. Mas às vezes o barco vai afundar. A doença vai chegar.
Às vezes vai curar, mas às vezes vai morrer. A falência pode vir. Pode haver um milagre financeiro e a recuperação, mas pode vir a falência mesmo para o cristão. Pode chegar crise na família e crise pessoal. E cristão pode também ter doenças diversas, inclusive depressão. Depressão que é doença. Tem estados de melancolia, uma série de coisas que você pode e deve combater. E é claro que com Cristo tudo se torna muito mais fácil, mas o barco pode afundar. Afundou. E por que muitas vezes o barco afunda? E nesse caso aqui ficou muito claro. Quando afundou? Quando nós não obedecemos à orientação que vem de Deus. Muitos crentes que passam por uma série de dificuldades, eu falei de dificuldades financeiras, muitas vezes têm consequência de erros, de decisões tomadas. Não é porque eu sou crente em Jesus que por tomar uma decisão errada, ele vai me livrar das consequências dessa decisão. Não. Fiz algo ruim, não cuidei do meu corpo, problema de saúde vem. Fiz algo ruim, não cuidando bem da minha família, posso ter consequências. Às vezes é involuntário, mas muitas vezes, muitos dos problemas e muitos dos naufrágios que chegam nos barcos cristãos têm parcela de responsabilidade dos chamados cristãos. Quando nós não obedecemos, por exemplo, a orientação que vem de Deus. E o texto que está lá em Atos 27, de 9 a 11, Paulo se refere àquilo, diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Desobediência. Porque muitas vezes estamos confiando na nossa própria lógica. E aí vem a consequência, o desastre. A lógica era o quê? Esse Paulo entende de navegação? Esse Paulo é piloto? Claramente não. Também havia ali, talvez o próprio piloto fosse o comandante, o capitão, mas poderia ter o armador, aquele que era o dono do barco, que nem sempre era o piloto. E aquele navio que eles estavam, eles já tinham mudado de navio, era um navio graneleiro que levava trigo de Alexandria para Roma, um comércio riquíssimo. E ele provavelmente já tinha compradores e deveria ter datas. O comércio era como é hoje, com datas, com prazos, com financiamentos, já existiam. E tinham interesses. Ele não podia perder tempo. E eles queriam ficar num lugar, não exatamente ali, em Creta também, naquela ilha, mas um lugar um pouco mais aberto que eles poderiam observar e sair. Mas Paulo fala, vamos passar o inverno aqui, passa pelo menos esse período aqui, não era o inverno todo, mas um período que eles chamavam de inverno e de temporais. E depois a gente avança, mas não. O centurião, o homem que estava ali, ele sabia muito bem que Paulo era um homem de Deus. Ele já tinha visto coisas e sabia pelas conversas que aquele homem, quando falava, ele era inspirado. No entanto, eles preferem confiar na lógica, confiar nos interesses próprios, no imediatismo. E assim acontece com a gente muitas vezes. Quando não damos ouvidos à palavra de Deus. Quando colocamos o carro na frente dos bois, quando tomamos as decisões e depois, quando dá problema, a gente vai pedir oração. Quando não jejuamos, quando não fazemos uma campanha, se há alguma dúvida, não, deixa eu resolver. Quantas pessoas fazem casamentos precipitados, negócios precipitados, saídas precipitadas, e depois vão colocar para o Senhor dar um jeito. Deus não despreza abacaxi, mas muitas vezes ele usa a gente para descascar junto. Ou ele faz a gente engolir o abacaxi com a casca.
Você vai conseguir, mas vai doer. E por isso o barco às vezes afunda. Você não pode confiar na sua própria lógica. Hoje em dia o que mais se diz é: siga o seu coração. Mas Jeremias diz o quê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Por isso, não adianta seguir o meu coração, não adianta seguir a minha lógica, não adianta apenas conselhos humanos. Vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir homens e mulheres de Deus, vou buscar meus irmãos em oração, se eu tenho dúvida em relação a algo, antes de tomar qualquer decisão. Deus vai deixar você ir, Ele não abandona você. Ele não abandonou nem Jonas, quando Jonas deliberadamente decidiu ir para o lado contrário de onde Deus o mandava. Mas Ele permitiu que Jonas caísse lá no fundo da água e no fundo da barriga do grande peixe. Sim, vamos dizer, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas vem o temporal. Sabe por quê? Porque o clima espiritual deste mundo está louco. A gente não fala, até meteorologista fica mal com esse mundo todo conturbado com as questões de mudanças climáticas, muitas delas por culpa nossa, do mau uso dos recursos que Deus nos deu. E o clima, dizemos, o clima está louco. Mas muito mais louco está o clima espiritual deste mundo. Por causa da maldade que domina os corações. Em Atos 25, 1 a 3, 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo, e contra ele pediram a Festo a favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém, e é que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Eles queriam justiça? Não. Eles estavam com ideias malignas. Temos falado sobre o livro de Atos, hoje de manhã foi falado um pouco sobre o que aconteceu antes desse acontecimento aqui. Paulo estava lá já porque ele apelou para César, ele está na prisão, ainda não tinha apelado, ele vai apelar depois, mas ele, como cidadão romano, tinha direito a estar cuidado lá na capital romana de toda aquela região, que eles já chamavam de Filistina, e hoje se diz Palestina, e naquela região o Paulo estava lá em Cesareia Marítima, e ali ele é preso, mudou o governador romano, sai Félix, entra Festo. Dizem que Festo teve apenas 2 anos, mas que Festo seria muito mais honesto do que Félix. No finalzinho do capítulo 24, é dito que Félix ficou enrolando Paulo durante 2 anos porque ele queria ter algum lucro com Paulo. Ele ouviu que Paulo tinha levado recursos e tinha levado ofertas lá da Grécia, estava levando para os pobres de Jerusalém. Ele falou: esse homem deve ter um dinheiro aí. Ele achava que os religiosos eram todos iguais. Esse homem deve ter grana e eu vou tentar aproveitar dele. Félix foi afastado do governo por causa das acusações de corrupção. E ele é levado para Roma. E aí Festo entra em seu lugar, muito mais honesto, muito mais cuidadoso. E por isso ele não entra na conversa deles. Mas a maldade domina os corações. Essa maldade que domina os corações cega e causa a cegueira espiritual. E uma cegueira espiritual que está junto à incredulidade humana. O ser humano é naturalmente incrédulo e é incrédulo em relação às coisas de Deus. O ser humano tem uma facilidade enorme de crer no mal, de crer em tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É interessante que os países que se dizem mais voltados para o humanismo estão, na verdade, se aproximando cada vez mais do esoterismo. Uruguai, que é considerado o país mais secularizado da América do Sul,
onde há mais de um século é proibido falar-se em Deus nas escolas. A gente reclama do que está acontecendo no Brasil. No Uruguai isso acontece há mais de 100 anos. Naquele país, onde o nível de escolaridade do povo é altíssimo, você encontra lá um gari com faculdade, que muitas vezes não conseguiu completar, porque lá, durante muito tempo, a educação foi totalmente gratuita, mas todo mundo entrava, mas eram poucas faculdades, e é muito complicado. Aulas com 600 alunos na classe, que não é uma classe, é um anfiteatro. E a dificuldade enorme de se concluir, depois de mudar, de ficar. Pessoas que fazem o curso de medicina em 15 anos. A gente reclama que é muito estudar aqui. Lá é 15 anos, porque é difícil para ele matricular-se no outro ano. Ouvi falar de um aluno lá que para se matricular tiveram que ficar a família com 4 computadores para conseguir garantir as matérias do semestre seguinte para ele. Mas um nível muito bom. Tudo isso acontece naquele país. Sabe o que está acontecendo no país? É o local onde está crescendo muito mais as chamadas religiões animistas. Diga-se aí, religiões ligadas à magia negra, onde a Umbanda cresce muito. Para lá são exportados, através do Rio Grande do Sul, muitos pais de santos e mães de santas. E também onde cresce o número dos chamados Rosa Cruzes e tantos outros grupos esotéricos. Neste lugar, onde as pessoas se dizem céticas, não creem em Deus, tem muito mais facilidade de crer nas forças ocultas, justamente do outro lado. É isso que acontece, a cegueira espiritual. Isso estava acontecendo quando a gente vê lá no depoimento de Paulo, e o capítulo 26 está dizendo isso, no versículo 24 até o versículo 28, quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, porque foi feita uma audiência, junto com o rei Agripa, inclusive, que era o rei nomeado, é claro, autorizado por Roma, que cuidava ali, principalmente para cuidar das questões religiosas. Quem governava de fato era o interventor romano, mas o rei Agripa tinha que haver todo aquele aparato, e quando ele chega, ele é recebido, ele queria ouvir Paulo, ele era um judeu, e quando Paulo está lá, não é um julgamento, é apenas apresentando os seus argumentos. Festo o interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar?" Porque Paulo está falando sobre ressurreição de Jesus Cristo, Paulo está falando sobre o julgamento final. Porque tudo isso ele diz: Festo, não estou louco. Pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei. E aí ele fala de Agripa: a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? E eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você não me convence a me tornar cristão. Mas ele preferia permanecer cego. Essa cegueira espiritual, a maldade que domina os corações, é uma das principais causas para que o clima espiritual deste mundo permaneça louco. E quando aceitamos Jesus, estamos neste mundo com esse clima louco. E o Senhor, quando ora pelos seus discípulos, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós aceitamos Jesus. Em geral, muitos daqui foram salvos deste mundo de trevas, muitos tiveram a cura dos seus olhos da alma, foram tirados da cegueira espiritual. Mas a gente está no mundo dominado por esses cegos, dominado por essas loucuras. Então, naturalmente, seremos vítimas também das tempestades e dos temporais. E o Senhor já disse isso. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vamos dizer, mas vem o temporal. Vamos dizer, com Cristo no barco,
tudo vai muito bem, mas vem o temporal. Pois Jesus Cristo nunca prometeu mares tranquilos. Ele disse, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ter essas tempestades. Ele mesmo passou por tempestades. E no meio de uma tempestade, morreu. Paulo, perseguindo os discípulos, não foi impedido por Deus. E ele narra isso lá no capítulo 26 mesmo, do versículo 9 ao versículo 11, quando ele está falando, ele diz naquela mesma fala, naquela mesma audiência, na verdade eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele está falando a Agripa e a Festo. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemarem demasiadamente. Enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Então, e dessa maneira, este Paulo, perseguindo cristãos, ele achava que estava fazendo a coisa certa porque Deus não o impedia. E ele viu os cristãos sendo entregues. Esses homens não são de Deus? E porque eu consigo oprimi-los, eu consigo castigá-los, eu consigo persegui-los? Ele deve ter perguntado, um dos grandes líderes dele, ele participou da execução de Estevão. Paulo estava cuidando das roupas, porque ele era dos mais jovens, enquanto o povo jogava pedras no Estevão. Ele viu Estevão morrendo, ele viu a cabeça do Estevão ser estilhaçada. E ele deve ter perguntado, cadê Deus? Que Deus é esse? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas vem o temporal, e veio o temporal para os primeiros cristãos, temporal da perseguição, temporal de execuções, temporal de injustiças. Mas com todo esse temporal, eles não desistiram de navegar naqueles mares tão bravios do início do cristianismo. Nós vivemos hoje num oceano de tranquilidade. Quando comparamos, de vez em quando reclamamos, né? Ah, eu sou cristão, sou perseguido no serviço. Você não sabe o que é perseguição. Ah, eu sou cristão e o meu amigo zomba de mim. Eu perdi a amizade de fulano. Se perdeu a amizade, não era amizade verdadeira e talvez não vale a pena continuar. Você não sabe o que sofreram os primeiros e ainda sofrem muitos cristãos. Porque há temporais e há regiões desse mundo com oceanos muito mais bravios do que o que nós temos aqui em relação ao mundo e às verdades espirituais. Jesus não prometeu e Paulo estava ciente disto. Porque quando Paulo está navegando no seu grande navio do judaísmo, achando que ele estava realmente navegando em mares tranquilos e está avançando para continuar perseguindo os cristãos, de repente surge na frente dele um rochedo, que é Jesus Cristo. O navio do Paulo bate, o navio de todo o comodismo dele, ele estava muito bem, e ele cai, sabe como? Com o rosto em terra, com a cara na terra. E aí é o que ele vai dizer, quando ele continua falando. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Quando ele cai por terra com a luz indo para Damasco para perseguir os cristãos. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu envio você. Na verdade, Deus não prometeu a Paulo que ele continuaria no mar da tranquilidade. Pelo contrário, Deus já está falando para Paulo, você vai me seguir, você vai me servir, você vai ser testemunha perante reis, e isso está acontecendo com Paulo. No entanto, você vai passar por perseguições, os temporais vão aumentar em relação ao seu barco. Mas eu vou livrar você. E Paulo mudou de barco e foi para o barco de Jesus. E sabe o que aconteceu quando ele foi para o barco de Jesus? Em pouco tempo ele teve que fugir daquela cidade onde ele estava, Damasco, num cesto, para não ser morto. Porque ele estava sendo perseguido. O perseguidor passa a ser perseguido. E quando ele chega para os cristãos, ah, que bom, agora eu vou estar sendo recebido pelos irmãos.
o pessoal começa a fechar a porta desconfiado. Esse cara está aprontando. E é natural. Ele é agora detestado pelos seus antigos aliados e rejeitado pelos seus irmãos, porque não tinham confiança nele. E ele vai, sabe para onde? Parar lá no deserto da Arábia, onde o Senhor se revela a ele de maneira muito especial. Mas, com Cristo no barco, vamos falar? Tudo vai muito bem, mas vem o temporal. E mesmo que o barco humano afunde, a salvação já está garantida. Salvação aqui, enquanto for plano de Deus, que você prossiga. E é o que acontece. E Paulo, e Deus tinha dito para ele. Mas no versículo 20, no capítulo 27, ainda nos versículos 23 e 24, desse mesmo texto que nós estamos lendo, quando chegou a 14ª hora da noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda viram que a profundidade era de 36 metros. E o que vai acontecer? Eles estão chegando para se afundar. Mas o que Paulo tinha recebido de promessa de Deus, e aí diz o versículo 16 e 18, passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, eles tiveram, e aí eles começam a passar por todos aqueles problemas, mas Paulo disse, não tenha medo, eu recebi a visão, e ele está aconselhando a todos e encorajando a todos. É preciso que você compareça diante de César, está no versículo 24, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio que em Deus que tudo vai acontecer conforme o que me foi dito. O Senhor vai fazer quantos milagres forem necessários enquanto o plano dele é que você viva neste mundo, para que você cumpra a missão que você tem. E cada um que agora passou para o capitão Jesus, o piloto Jesus, e o seu barco está sendo pilotado por ele, tenha certeza que por pior que seja o temporal, e mesmo que o barco venha se quebrar, enquanto ele tem plano para você aqui na terra, ele vai salvar você. Como aconteceu com mais de 200 pessoas que estavam naquele navio. Eles foram todos salvos. Muitos foram salvos segurando destroços. Nem todos sabiam nadar, mas todos chegaram na praia. Todos. E quase que Paulo é morto, porque os soldados romanos queriam matar os prisioneiros, porque se algum prisioneiro fugisse, eles teriam que pagar com a própria vida. Então eles pensavam, vamos matar esse povo aqui. E por causa de Paulo, a quem o centurião já tinha, por quem o centurião já tinha simpatia, aí entra a mão de Deus. Eles foram poupados. Eles foram livrados não apenas das correntezas, mas eles foram livrados até da fúria dos soldados, do abandono de marinheiros. Quando Deus quer que você cumpra uma missão, não importa que as pessoas digam que você está desenganado, Deus vai fazer um milagre. Não importa que os seus amigos digam que não tem mais jeito para a sua empresa, Deus vai fazer um milagre. Agora você tem que tão somente pedir e confiar que Deus vai dirigir o seu barco. E se ele quebrar, ele salva você. Ele vai impedir que coisas piores aconteçam. Conheço irmãos que cometeram erros, que passam por processo de falência, mas têm uma paz no coração e eles falam, eu sei que eu tenho que acertar tudo que eu errei. Mas Deus está comigo e eu tenho paz. Antigamente, quando eu estava fazendo muita coisa, eu estava até tendo algum dinheiro e tendo algum lucro, mas eu não tinha paz alguma. Agora eu tenho paz. No meio da tempestade, mesmo com o barco afundando, se você está fazendo o que Deus quer, com certeza o temporal vem, o barco talvez afunde, mas ele salva a sua vida. E se o processo parou, e se acabou o seu fim aqui na terra, não tenha medo. Paulo deve ter ficado com muita pena de Estevão e falou que homem burro. Cadê o Deus dele que não o livra? No entanto, quem estava mais próximo de Estevão ficou impressionado. Paulo estava distante e ficou muito impressionado porque alguns viram que o rosto dele tinha algo diferente e ele dizia com uma paz,
com a cabeça arrebentada, porque eram pedras enormes que vinham contra as pessoas. A maioria dos apedrejados tinham a cabeça arrebentada, os quebrados. Eles ficavam totalmente desconjuntados, alguns eram despedaçados. O processo de apedrejamento que existe ainda em alguns lugares, onde há o extremismo religioso, esse processo é uma das maiores crueldades que pode existir. Às vezes, quem vai ser apedrejado fica enterrado pela metade, para não poder nem correr, para que possam atirar e matar mais rapidamente, arrebentar de fato. Mas quem estava perto de Estevão pôde ouvir Estevão dizer: eu vejo Jesus olhando para mim e de braços abertos, pronto a me receber. Sim, uma hora o nosso barco vai ter que sair daqui. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vem o temporal. Um momento a viagem vai acabar. Mas Ele vai conduzir o seu barco por toda a eternidade com Ele. Então, esta é a maior segurança que eu e você podemos ter neste mar acidentado da vida. Sim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos falar? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas vem o temporal que com certeza passará. Aleluia! Você pode declarar isso enquanto o grupo que vai nos conduzir no cântico vem à frente. Você pode ter certeza disto. Você pode estar atravessando agora alguns temporais muito fortes, ataques satânicos. Você pode estar enfrentando temporais na sua família, temporais na sua saúde. Você pode estar passando por temporais financeiros. Mas Deus está trazendo para você esta palavra para que você confie nele. Talvez algumas tempestades que acontecem e alguns temporais dos quais o seu barco passa, e talvez até o seu barco já tenha quebrado, e pode ser culpa tua, mas o Senhor está sempre com a mão pronta para restaurar você, para perdoar, para ajustar o rumo, para providenciar um novo barco enquanto Ele quiser que você prossiga por aqui. Você pode confiar em Deus e por isso nós somos igreja e por isso estamos neste momento para interceder e pedir. E eu quero fazer um desafio. Se você está passando por alguma tempestade, eu venho à frente, porque eu sou o primeiro que estou precisando que orem por mim. Nós passamos como igreja às vezes por tempestades. Nós passamos no ministério por alguns ataques e temporais. Mas nós sabemos que com Cristo no barco, vem tempestade, vem temporal, mas vai passar. E eu confio na oração do povo de Deus. E eu convido você a vir aqui à frente. Venha comigo aqui. Se você passa por isso, você está se sentindo fraco, você confia em Deus, venha à frente. Nesse momento, nós vamos orar. E eu vou pedir que o pastor Pedro faça esta oração por nós. Pastor Pedro passa, eu sei também. Tem passado muitos anos, mas está firme aí com o Senhor, né? E o Senhor tem cuidado do barco dele, do barco da irmã Neuza. E nesse sentido, vamos chegar aqui à frente, vem aqui. Se você quiser, pode descer da galeria e fiquemos todos em pé nesse momento. Se você sente no coração, independente de ser desta igreja ou não, vem à frente, colocando o seu problema. É a tempestade que você atravessa, os momentos difíceis que você passa, coloque na presença do Senhor, confiando que Cristo estando no seu barco, isto vai passar. E com certeza Ele vai conduzir e você vai ter paz, mesmo no meio de todas as intempéries. Oremos com o pastor Pedro. Ore ao Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Ó Deus bendito. Pai celestial. Ó Senhor Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso piloto. Aleluia. Aleluia. Piloto do nosso barco. Ó Deus. Nós nos aproximamos do Senhor. Amém. Amém. Com gratidão em nossos corações. Amém. Amém. Por esta mensagem que o Senhor está trazendo através do pastor Neto. Muito obrigado, Pai Celestial, pela tua palavra. Abençoe completo.
Nós A paz agradecemos dos corações. porque Ó Pai. não precisamos ter desespero. porque Aleluia. sabemos que o piloto do nosso barco é Jesus. Aleluia. E por isso, nesse instante, Ó Pai Pai Celestial, nós te É adoramos. verdade, Senhor. Ó Deus. E eu quero confessar que estou aqui Ó Deus. na tua casa Aleluia. nesta noite, Ó Pai. por causa que o Senhor é o piloto do meu barco. Aleluia. Pai Aleluia. Celestial, Ó Deus. agradecemos porque Ó Senhor. Glória a Deus. os meus irmãos de navegação Ó Pai. Abençoe-nos, Pai. aceitaram o desafio e estão aqui à frente. Amém. Confiamos, Pai. E o Senhor sabe melhor do que qualquer ser Amém. humano Amém. o que vai no barco de cada um. Aleluia. E por isso, Deus, nós apresentamos os teus Ó servos Deus, toma. diante do Senhor, Ó Pai. que aceitaram o desafio, Ó Senhor. crendo que com Cristo no barco vai tudo bem, Amém. mas vem o temporal. Mas eles também creiam, como eu creio, que tudo vai passar. Aleluia. Mas a salvação que o Senhor prometeu e Amém. deu Amém. no dia Amém. em que confiamos nossa vida Amém. a Jesus, o piloto Amém. do nosso barco. Aleluia. Ele vai nos conduzir Amém. Cada vez mais. ao porto seguro final Aleluia. no céu. Aleluia. E nós, nesta confiança, expressamos já a nossa gratidão, Amém. o nosso reconhecimento Amém. pelo que Jesus fez por nós lá Amém. na cruz. Amém. E pedimos perdão dos nossos pecados, Amém. das nossas Amém. desobediências, Perdão, Senhor. da nossa verdade. incredulidade Amém. muitas vezes, Pai Amém. Celestial. Reconhecemos a nossa fraqueza, Amém. reconhecemos a nossa falta de fé muitas Ó Deus, vezes, Pai perdoa-nos. Celestial. E por isso pedimos perdão, purificação no sangue Amém. de Jesus Amém. e capacitação espiritual para continuarmos o nosso barco até o dia da redenção. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na certeza da vitória, louvamos ao Senhor. O piloto nos conduz. Glória a Deus.